Existe um líquido que custa apenas $3 e impede a ferrugem permanentemente. Não a abranda ou atrasa, impede-a a nível molecular. Uma única demão em aço nu garante que a corrosão nunca mais regressa. Os militares dos Estados Unidos utilizaram-no em navios de guerra em 1943. Ferreiros na Inglaterra medieval mergulhavam todas as ferramentas de ferro nele antes do armazenamento de inverno. Curtidores indígenas em 4 continentes diferentes conhecem-no há mais de 2.000 anos. Liga-se diretamente ao óxido de ferro e converte a ferrugem ativa numa superfície estável, pintável e à prova de água em menos de 60 minutos. Não há necessidade de lixagem, esmerilagem, revestimentos caros ou equipamentos profissionais. São simplesmente $3 de pó misturado com água morna num balde de plástico. Então, alguém numa sala de reuniões corporativa fez as contas. A indústria global de peças automóveis gera mais de 400 mil milhões de dólares todos os anos. A ferrugem é a principal razão pela qual as pessoas substituem painéis da carroçaria, tubos de travão, sistemas de escape e componentes da suspensão. Uma solução de $3 que elimina a ferrugem permanentemente não é uma inovação para celebrar para eles. É uma ameaça a ser neutralizada. Eles não deixaram de usá-lo porque falhou. Eles pararam de falar sobre ele porque funcionou demasiado bem. Esta é a história do ácido tânico, o assassino de ferrugem em que impérios confiaram e corporações enterraram. Se estas histórias são importantes para si, manter-se informado é a melhor forma de garantir que este conhecimento sobrevive. Aqui, abrimos os cofres que a indústria trancou. Agora, deixe-me levá-lo de volta aonde tudo isto começa. 14 séculos antes da primeira fábrica ter sido aberta, os trabalhadores do couro, na Roma antiga, descobriram algo inteiramente por acidente. Eles estavam a mergulhar peles de animais cruas em água cheia de casca de carvalho triturada para tornar o couro flexível, durável e à prova de água. O processo foi chamado de curtimenta, derivado da palavra latina para carvalho, tanum. Cada oficina de couro no Império usava grandes cubas de pedra cheias deste líquido castanho escuro. Mas algo inesperado aconteceu dentro dessas cubas que mudou a metalurgia para sempre. Cada ferramenta de ferro que tocava na solução de curtimenta deixava de corroer. Facas que normalmente enferrujavam em dias no ar úmido romano permaneciam limpas e afiadas durante meses, após um único mergulho. Fivelas de ferro, caídas acidentalmente nas cubas de curtimenta, saíam revestidas com uma fina película protetora escura, que resistia à água e ao ar salgado. Os curtidores contaram aos ferreiros, os ferreiros contaram aos armeiros, e os armeiros contaram aos generais. No século II, os legionários romanos estavam a tratar armas de ferro com extratos concentrados de casca de carvalho antes de longas campanhas na Gália e na Germânia. Ferreiros militares em postos avançados da fronteira mergulhavam cotas de malha em banhos de taninos após cada travessia de rio e cada tempestade. Registros de guarnição gravados em tábuas em Vindolanda, um forte romano perto da muralha de Adriano, fazem referência a banhos de preservação de ferro usando soluções de casca. Esse é um manual de manutenção militar de 2.000 anos que descreve a mesma química exata que você está prestes a aprender hoje. E Roma não estava sozinha. No século VII, os metalúrgicos persas em Isfahan estavam a usar casca de romã triturada, que contém mais de 28% de ácido tânico, para proteger as lâminas de espada da brutal umidade do deserto. Os ferreiros japoneses desenvolveram a sua própria versão usando sumo de caqui fermentado rico em taninos condensados para revestir o núcleo de ferro macio das lâminas de katana,
antes do processo final de têmpera com argila. Na África Ocidental, os trabalhadores de ferro e iorubás extraíam taninos da casca de karité e das vagens de acácia, aplicando-os em lâminas de enxadas e facões que sobreviveram a 6 meses de monções tropicais implacáveis. Na América do Sul, os metalúrgicos Mapuche usavam extrato de árvore de quebracho, uma das madeiras mais densas em taninos da terra, para preservar ferramentas de ferro trocadas com os colonos espanhóis. Todas as civilizações com ferro e florestas chegaram à mesma conclusão de forma independente. E isso não é folclore, é química convergente descoberta por observação ao longo de milhares de anos e dezenas de culturas. Avancemos para 1813, num laboratório apertado em Paris. Um químico francês chamado Michel Eugène Chevreul isolou o ácido tânico como um composto puro pela primeira vez na história registrada. Ele documentou a sua reação com o óxido de ferro e publicou as suas descobertas nos Annales de Chimie, uma das revistas científicas mais respeitadas da Europa. Pela primeira vez, a ciência laboratorial podia explicar o que ferreiros e curtidores sabiam desde a antiguidade. O ácido tânico reage com o óxido de ferro 3, o composto laranja e escamoso, que chamamos de ferrugem, e converte-o em tanato de ferro 3. O tanato de ferro é um composto azul-preto escuro, que é completamente insolúvel em água, não descama, não se espalha, não enfraquece o metal subjacente e liga-se permanentemente à superfície do aço a nível molecular. Chevreul descreveu-o como uma conversão química, em vez de um revestimento de superfície, e essa distinção é enormemente importante. Um revestimento assenta em cima da ferrugem e eventualmente descasca, expondo o problema novamente. Uma conversão transforma a própria ferrugem na barreira protetora. A doença torna-se a cura. Aplica-se a solução, a ferrugem converte-se e a superfície sela-se de dentro para fora. Por volta de 1850, a Marinha Real Britânica começou a testar formalmente soluções de ácido tânico em cascos de navios de guerra de ferro atracados no porto de Portsmouth. Os resultados foram documentados em registros de manutenção do almirantado preservados nos arquivos nacionais em Kew. Os navios tratados com soluções de tanino mostraram 60% menos corrosão no casco durante um período de 5 anos do que navios idênticos tratados com tintas padrão, à base de chumbo. Isso representa 60% menos corrosão com uma solução que custava cêntimos por galão. O almirantado expandiu os testes para correntes de âncora, conjuntos de leme e acessórios abaixo da linha de água em toda a frota do canal. Mas é aqui que a história toma um rumo muito sombrio. Tudo o que foi revelado até agora mal arranha a superfície do que foi escondido. Existem técnicas de sobrevivência, métodos DIY e conhecimento suprimido, que as indústrias enterraram durante décadas. Isso inclui aquecedores solares de água construídos por $20 em peças de sucata, baterias de terra que geram eletricidade do solo e filtros de água de areia biológica que purificam a água por menos de $15. Existem geradores de água atmosféricos usando sal e luz solar, sistemas de arrefecimento de tubos de terra que diminuem as temperaturas em 40 graus sem eletricidade e métodos de aquecimento passivo, de parede, de trombe, que reduzem os custos em 70%. Existem sistemas de captação de água da chuva e técnicas de preservação de alimentos que mantêm os suprimentos comestíveis por 25 anos. E agora, o guia de eliminação de ferrugem com ácido tânico protege todas as ferramentas e veículos que possui por $3. Este é puro conhecimento de sobrevivência sem preenchimento, feito para ação imediata.
A ciência militar por trás deste composto está prestes a deixar a indústria de revestimentos muito desconfortável. Em 1939, o mundo entrou em guerra e a ferrugem tornou-se uma emergência militar em grande escala. Tanques Sherman, enviados através do Atlântico, chegavam ao norte de África, com elos de esteira corroídos e anéis de torre presos. Espingardas armazenadas na umidade das ilhas do Pacífico emperravam em semanas, à medida que a umidade corroía os revestimentos padrão de óleo para armas. O Departamento de Guerra lançou um programa classificado de preservação de materiais em 1941 no Aberdeen Proving Ground, em Maryland. Investigadores testaram mais de 200 compostos anticorrosivos em painéis de aço dentro de câmaras de pulverização de sal acelerada. Os resultados foram desclassificados em 1947 e são devastadores para a indústria moderna de revestimentos. O ácido tânico superou todos os inibidores de ferrugem sintéticos no programa de Aberdeen, não por uma pequena margem, mas por uma surpreendente. Uma solução a 4% aplicada a painéis pré-enferrujados resistiu a mais de 1.000 horas de pulverização contínua de sal sem falha. O concorrente sintético mais próximo falhou a 600 horas. Oficiais de compras começaram a encomendar ácido tânico a granel para depósitos em 3 teatros de guerra. Chassis de jipes, latas de munição, canos de espingardas, componentes de pontes e dobradiças de embarcações de desembarque foram todos tratados com a mesma solução de $3. Depois de 1945, a indústria química tinha um problema. Empresas como a DuPont e a Sherwin-Williams tinham passado a guerra inteira a investir milhões em instalações de fabrico para primários sintéticos à base de petróleo e inibidores de ferrugem. Tinham construído equipas de vendas, redes de distribuição e departamentos de marketing em torno de produtos que custavam 10 a 50 vezes mais do que o ácido tânico. Um pó que qualquer mecânico poderia misturar numa lata de café por $3 não era uma oportunidade de produto. Era uma ameaça existencial ao seu modelo de negócio inteiro. Se chegou até aqui, já sabe mais sobre eliminação de ferrugem do que 99% dos mecânicos, engenheiros e entusiastas de carros combinados. O que vem a seguir é a parte que eles realmente não querem que ouça. A supressão não foi dramática, foi sistemática e silenciosa. Em 1952, a indústria americana de revestimentos tinha se consolidado num punhado de corporações que controlavam mais de 70% do mercado doméstico de prevenção de ferrugem. O seu modelo de receita inteiro dependia de um único princípio elegante. A ferrugem deve sempre ser tratada como um problema recorrente, nunca como um problema resolvido. Cada lata de primário antiferrugem na prateleira da sua loja de ferragens assume que precisará de outra lata em 18 meses. Cada serviço de revestimento inferior na concessionária assume que o cliente voltará no próximo inverno para uma nova aplicação. Cada painel lateral de substituição, cada tubo de escape novo e cada remendo de caixa de roda pós-venda existe porque a peça original foi projetada para corroer e ser recomprada. O mercado de peças automóveis de reposição nos Estados Unidos, por si só, gera mais de 300 mil milhões de dólares em receita anual. Reparações relacionadas com a corrosão representam aproximadamente 30% desse total impressionante. Isso significa 90 mil milhões de dólares a fluir por garagens, concessionárias e oficinas de carroçaria todos os anos, apenas devido a danos causados pela ferrugem. Uma solução permanente de $3 não se encaixa em lado nenhum dentro desse motor econômico. Uma solução permanente não é o que o mercado
de reposição quer. É o que o mercado de reposição tem trabalhado há 80 anos para garantir que nunca encontre. O ácido tânico não pode ser patenteado porque é um composto que ocorre naturalmente encontrado na casca de carvalho, folhas de chá, madeira de castanheiro, sementes de uva e dezenas de fontes vegetais comuns. Não se pode construir um negócio de subscrição em torno de um pó que qualquer pessoa pode comprar a granel por menos do que o custo de uma refeição fast food. Não se pode criar um império de franquias de serviços vendendo um tratamento que qualquer pessoa com um balde e uma escova de espuma pode aplicar na sua própria entrada de garagem. E não se pode absolutamente justificar um pacote de proteção contra ferrugem de concessionária de $500 quando o principal ingrediente ativo pode ser preparado a partir de uma caixa de sacos de chá preto. Então, a indústria fez o que as indústrias sempre fazem quando uma solução barata ameaça uma receita cara: reembalaram-no, aumentaram o preço e garantiram que ninguém reconhecesse o original. Os produtos comerciais de conversor de ferrugem, que vê em todas as lojas de ferragens por $15 a $30 por garrafa, contêm ácido tânico como seu principal ingrediente ativo. Consulte a folha de dados de segurança de qualquer conversor de ferrugem de marca importante vendido nos Estados Unidos e encontrará o ácido tânico listado lá na seção de composição química. Eles pegam em $3 de pó de ocorrência natural, dissolvem-no em solventes de petróleo, despejam-no numa garrafa de marca com marketing agressivo e vendem-no de volta a si a 10 a 15 vezes o custo real. A química dentro dessa garrafa é idêntica à que os ferreiros romanos usavam. A única diferença é o rótulo e a margem de lucro. As diretrizes de reformulação de produtos de consumo de 1978 tornaram o disfarce ainda mais fácil. Os fabricantes ganharam a capacidade de listar os ingredientes ativos sob nomes comerciais proprietários, em vez da nomenclatura química padrão. O ácido tânico tornou-se composto de conversão de ferrugem proprietário ou fórmula de quelação de ferro estabilizada ou tecnologia avançada de modificação de óxido. A mesma molécula, novo vocabulário, preço dramaticamente mais alto. As concessionárias automóveis levaram o ocultamento ainda mais longe com pacotes de proteção contra ferrugem aplicados pela concessionária, que custavam de $500 a $2.000. Pulverizam compostos que contêm derivados de taninos misturados com cera de petróleo e água-rás mineral. O ácido tânico executa a conversão real. A cera dá-lhe aquela aparência de fábrica premium e o preço convence-o de que está a receber tecnologia da era espacial. Você tem pago preços de luxo por um composto que a sua bisavó extraía de bolotas no quintal. Ninguém na comunidade ao ar livre foi mais atingido por esta supressão do que campistas e overlanders. Pense em cada peça de equipamento de metal que possui, cada cabeça de machado que desenvolve manchas laranja depois de um fim de semana chuvoso no campo, cada faca de lâmina fixa de aço carbono que mostra picadas depois de uma única noite de umidade de fogueira, cada frigideira de ferro fundido que volta de um acampamento com manchas de ferrugem, apesar dos seus melhores esforços de tempero, cada estaca de tenda de aço que deita fora depois de 2 estações, porque a ferrugem as torna demasiado ásperas para cravar em terra batida, cada estrutura de veículo em cada caminhão, e esse UV, overlanding, que está a ser lentamente corroída por sal de estrada e salpicos de trilhos. A ferrugem destrói mais equipamento de exterior do que o impacto físico, a abrasão de trilhos e a exposição ultravioleta combinados. E a solução permanente tem crescido na floresta o tempo todo, à espera que alguém se lembre.
Aqui está aí exatamente o que fazer. E é quase insultuosamente simples. Vá a qualquer mercearia, fornecedor de alimentos saudáveis ou retalhista, online, a granel, e compre pó de ácido tânico de grau alimentar. Um saco de 100 gramas custa entre 3 e 5 dólares e trata aproximadamente 40 pés quadrados de área de superfície metálica enferrujada. Meça 4 gramas de pó de ácido tânico e dissolva-o em 100 ml de água morna. Mexa até dissolver completamente. O líquido deve ficar com a cor de chá preto forte. Essa é a sua solução de conversão de ferrugem. A mesma química fundamental que os romanos usaram, a mesma fórmula que a Marinha Britânica documentou e o mesmo composto que os militares dos Estados Unidos utilizaram em 3 continentes. Pegue numa escova de arame ou lã de aço grossa e esfregue a superfície enferrujada para remover qualquer material solto e em flocos. Não precisa de lixar até o metal nu e brilhante, porque esta solução converte a ferrugem existente em vez de exigir que a remova. Aplique a solução de ácido tânico uniformemente sobre a área enferrujada, usando uma escova de espuma barata, um pano de algodão ou um simples borrifador. Dentro de 10 a 15 minutos, verá a ferrugem começar a mudar de cor de laranja acastanhado para azul preto escuro. Essa mudança de cor visível é a conversão molecular a acontecer diante dos seus olhos à medida que o óxido de ferro, 3, se torna tanato de ferro, 3, em tempo real na superfície do seu metal. Deixe a superfície tratada secar completamente ao ar, o que leva aproximadamente 2 a 4 horas, dependendo da temperatura ambiente e da umidade. Uma vez totalmente seca, aplique uma segunda camada, seguindo o mesmo processo para máxima profundidade de conversão e proteção. Após a cura da segunda camada, a superfície está pronta para aceitar qualquer camada superior que escolher. Tinta, óleo, cera, revestimento inferior emborrachado ou poliuretano. A superfície de tanato de ferro, convertido, liga-se de fato mais eficazmente à tinta e às camadas superiores do que o aço polido nu. Para ferramentas de campismo como machados, machadinhas, facões e facas de lâmina fixa, aplique a solução de conversão e finalize com uma fina camada de óleo de linhaça cozido ou cera de abelha derretida esfregada com um pano. Para chassis de veículos, caixas de rodas e subcarroçarias, aplique a solução e siga com um spray de revestimento inferior emborrachado ou até mesmo uma película de óleo de motor usado. Para utensílios de cozinha de ferro fundido, aplique uma camada leve da solução em manchas de ferrugem, deixe-a converter e secar. Depois, retempere a peça num forno a 350 graus como normal. 100 gramas de pó de ácido tânico são suficientes para tratar uma estrutura completa de um caminhão de tamanho normal, um conjunto completo de ferramentas de campismo e uma temporada inteira de manutenção de utensílios de cozinha de ferro fundido. Investimento total, 3 dólares e aproximadamente 45 minutos da sua tarde. Compare isso com um serviço profissional de tratamento de ferrugem automóvel que cobra de 300 a 800 dólares, pelo que é fundamentalmente a mesma reação molecular realizada com uma pistola de pulverização mais sofisticada. Um mecânico que trabalha em caminhões na zona rural de Montana começou a documentar os seus tratamentos com ácido tânico num chassis de uma picape de 1997 em 2019. Após 3 invernos consecutivos de exposição pesada ao sal da estrada, as secções tratadas não mostraram absolutamente nenhuma recorrência de ferrugem e nenhuma nova corrosão. Após 3 invernos em Montana, as secções de controlo não tratadas no mesmo chassis de caminhão desenvolveram ferrugem superficial nova visível em 8 meses.
A química não desaparece porque não é um revestimento que assenta na superfície à espera de ser violado. A própria ferrugem foi molecularmente transformada na armadura protetora. Todas as civilizações que trabalharam com ferro entenderam esta verdade fundamental. Os legionários romanos sabiam disso, de pé, sobre poços de curtimenta, de casca de carvalho, na fronteira do império. Os ferreiros persas sabiam disso, mergulhando lâminas em água de romã sob as estrelas do deserto. Os artesãos japoneses sabiam disso, aplicando laca de caque em aço dobrado em oficinas à luz de velas. Os trabalhadores de ferro da África Ocidental sabiam disso, pintando extrato de casca de karité nas lâminas de facão antes da chegada das chuvas. Os seus bisavós sabiam disso, fervendo galhas de carvalho numa caldeira de ferro fundido no alpendre a cada outono. 400 mil milhões de dólares em receita anual de peças automóveis dependem de você nunca aprender nenhum dos seus nomes. 90 mil milhões de dólares em faturas anuais de reparação de corrosão dependem de você acreditar que a ferrugem é uma força inevitável da natureza sem cura permanente. Garrafas de 15 dólares de ácido tânico, rebatizado nas prateleiras das lojas de ferragens, dependem de você nunca virar a garrafa e ler a lista de ingredientes. Mas este conhecimento não desapareceu. Foi precificado para fora da sua consciência, enterrado sob orçamentos de marketing e escondido atrás de nomes comerciais proprietários. A química não se importa com a estratégia de marca. O tanato de ferro não expira, e os carvalhos nunca cobraram uma taxa de licenciamento. Cada partilha abre uma fenda na parede que eles gastaram bilhões a construir em torno de um conhecimento que nunca foi deles para trancar. Cada subscrição mantém este canal a cavar mais fundo nos cofres que eles pensaram que estavam selados para sempre. A próxima descoberta está a chegar em breve e envolve algo que todo campista deita fora que poderia gerar calor suficiente para sobreviver a um apagão. Se esta história mudou a forma como olha para as ferramentas na sua oficina ou para o veículo na sua garagem, por favor, subscreva e goste do vídeo. Estamos a descobrir a história e a ciência que a indústria tem tentado manter escondida. Ajude-nos a preservar este conhecimento para o futuro. O próximo cofre de segredos será aberto muito em breve.